Lina, você se dá conta do que isso significa? Disse Bruno, depois de ler a mensagem criptografada no celular dela, com os olhos arregalados. A luz fraca do abajur desenhava sombras longas no pequeno apartamento funcional. Isso quer dizer que existe algo muito maior por trás do esquema do Dico. É exatamente por isso, respondeu Lina em voz baixa, seu olhar perdido na paisagem de concreto e luzes de São Paulo que se estendia além da janela. E se for verdade, eu não vou ficar quieta. Bruno a observou, a preocupação vincando sua testa. Ele conhecia aquela teimosia nos olhos dela, a mesma que a levará a se infiltrar por meses em uma das redes de propina mais perigosas da Zona Oeste. Mas você precisa ter cuidado, Lina. Às vezes, o inimigo não é só o bandido pé de chinelo. São os que usam terno e têm patentes altas. Lina virou-se para a janela do seu pequeno apartamento, um cubículo num prédio residencial para policiais na região do Morumbi. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam como um mar de estrelas caídas, indiferentes aos dramas que se desenrolavam em suas ruas. Se for para ter medo de patente, era melhor eu nem ter entrado para a polícia, Bruno. Um sorriso amargo e resignado surgiu nos lábios de Bruno. Você é teimosa como uma mula. Mas eu sei que você não vai parar até que tudo isso venha à tona. Na manhã seguinte, um dia cinzento e úmido como tantos outros em São Paulo, Lina mergulhou nos dados que havia coletado durante sua infiltração. Eram horas de gravações de áudio, anotações rabiscadas em guardanapos, fotos tiradas discretamente com o celular. Ela repassou tudo com a paciência de um arqueólogo, buscando uma fissura, um detalhe que pudesse ter escapado. E então ela encontrou. Numa gravação abafada feita em um boteco barulhento no CEAGESP, Dico e seu comparsa, Tony, mencionavam um nome de passagem. Eles falavam do Dr. Heitor, alguém que, segundo eles, organizava o setor, e para quem a maior parte do dinheiro da propina era destinada. Quem era Heitor? Não havia um sobrenome, um rosto, apenas um título vago. Mas para Lina, aquilo era o fio da meada. Era o suficiente para começar. Ela passou os dias seguintes trancada, cruzando informações em bancos de dados internos da Polícia Civil. Vasculhou relatórios de ocorrência, registros de rotação de pessoal, arquivos de casos antigos que haviam sido convenientemente arquivados. Quanto mais ela lia, mais um padrão perturbador emergia. Transações financeiras suspeitas, licenças para feiras livres concedidas de forma irregular, esquemas de segurança privada ilegal para comerciantes. Tudo tinha um fio condutor, uma assinatura invisível. E todos os caminhos, de uma forma ou de outra, terminavam em um único nome, Delegado Heitor Bastos, o superior direto de Dico na Delegacia de Trânsito da região. Lina ficou sentada por um longo tempo diante da tela do computador, a foto oficial do delegado Heitor a encarando. Um homem de meia-idade, com um sorriso seguro e olhos que pareciam esconder mais do que mostravam. Ela sabia que o próximo passo era como caminhar em um campo minado. Acusar um delegado com anos de casa, com uma rede de contatos poderosa, era arriscado. Mas ela também sabia que recuar agora significaria jogar no lixo meses de trabalho perigoso, significaria trair a si mesma e o distintivo que carregava. Com um suspiro profundo, ela fechou o notebook e começou a redigir um relatório confidencial, endereçado diretamente ao seu superior, o delegado seccional Nunes. Ela não fazia ideia de qual seria a reação dele, mas em seu coração, já estava preparada para o pior. A justiça não é sobre quem é mais forte, escreveu ela no final do relatório, a caneta deslizando sobre o papel. É sobre quem tem a coragem de permanecer honesto quando todos os outros escolhem o silêncio. Lina releu a frase, sentindo o peso de cada palavra. Então, com a mão tremendo levemente, ela assinou seu nome. Não era medo que a fazia tremer, mas a consciência de que acabará de acender uma faísca na escuridão de um sistema vasto e poderoso. E lá fora, nas ruas de São Paulo que nunca dormem, alguém certamente começaria a observá-la novamente. Naquela noite a garoa fina e persistente de São Paulo se transformou em uma chuva torrencial. O prédio da delegacia seccional parecia um gigante adormecido, com apenas as luzes da guarita brilhando de forma difusa na escuridão molhada.
Lina estava em sua pequena sala, um cubículo abarrotado de arquivos, encarando a pilha de papéis em sua mesa. No topo repousava um envelope pardo lacrado com as palavras relatório confidencial, escritas em letras maiúsculas. Ela o havia preparado há 3 dias, mas a coragem para entregá-lo parecia ter sido lavada pela chuva. Não era dúvida sobre a verdade que a paralisava, mas a plena consciência das consequências. Acusar um delegado sem o apoio explícito de seus superiores poderia ser o fim de sua carreira, uma mancha indelével em sua ficha. Contudo, se ela se calasse, a justiça se tornaria apenas um slogan empoeirado na parede. O som da chuva batendo no telhado de zinco soava como um relógio impaciente, marcando o tempo. Lina se levantou, vestiu sua capa de chuva e saiu decidida. Seu destino era um só: encontrar o delegado seccional Nunes, onde quer que ele estivesse, e entregar o relatório em suas mãos. A sala de Nunes, no último andar, ainda estava com a luz acesa. O homem parecia exausto, mergulhado na leitura de um processo volumoso quando Lina bateu suavemente na porta. Entre, disse a voz grave. Lina entrou, endireitou a postura e prestou continência. Licença, doutor. Tenho novas informações sobre a rede de propina no setor de trânsito. Nunes a encarou por um longo momento, seus olhos experientes avaliando a jovem investigadora à sua frente. Ele estendeu a mão e pegou o envelope. Abriu, leu as primeiras páginas em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Por fim, colocou o relatório sobre a mesa. Você tem consciência de que esta é uma acusação gravíssima, Lina? Tenho, senhor. Mas todo o padrão das transações, todo o dinheiro que passava por Dico e Tony, sempre parava em contas ligadas ao delegado Heitor. Nunes recostou-se na cadeira, o couro velho rangendo sob seu peso. Ele soltou um longo suspiro. Você sabe quem é Heitor Bastos? Lina assentiu. Meu antigo superior de setor também, senhor. E você está pronta para enfrentar o impacto disso? Existem muitos cidadãos lá fora com medo de falar, doutor. Se eu, que uso este uniforme, também tiver medo, qual o sentido de vesti-lo? Um silêncio pesado se instalou na sala, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede antigo. Finalmente Nunes fechou a pasta do relatório e disse em voz baixa, certo. Vou encaminhar isso para a corregedoria. Mas a partir de hoje, vou transferir você para um local seguro. Fique fora das ruas por um tempo. Muita gente não vai gostar de ter seus segredos expostos. Lina abaixou a cabeça em sinal de respeito. Sim, senhor. Na manhã seguinte, a notícia começou a se espalhar como um rastilho de pólvora pelos corredores da polícia. O delegado Heitor estava sendo investigado pela corregedoria. Os detalhes eram escassos, mas o boato era suficiente para abalar as estruturas. Alguns colegas do setor de trânsito subitamente ficavam rígidos quando Lina passava. Havia sussurros, olhares de soslaio, gente que se fingia ocupada para não ter que encará-la. Mas Lina não se importava. Sabia que aquela tensão era parte do processo. À tarde, ela recebeu uma ligação de Yuri, um colega da academia. Lina, toma cuidado. Ouvi dizer que o Heitor tem gente fora da polícia que joga sujo. Não saia sozinha à noite. Lina sorriu, tentando transmitir uma calma que não sentia. Eu passei meses vivendo na rua, Yuri. Agora estou dormindo em um apartamento seguro. Estou mais protegida do que nunca. É sério, Lina. Não quero ter que ler uma notícia ruim sobre você. Fica tranquilo, respondeu ela com a voz suave. Se eu tiver medo, eles vencem. No entanto, naquela mesma noite, algo aconteceu. Quando Lina voltava do trabalho e se aproximava do portão de seu prédio, uma moto preta, sem placa, parou bruscamente ao lado da calçada. 2 homens de jaqueta escura e capacetes que escondiam seus rostos desceram. Um deles correu em sua direção e atirou algo no chão, a poucos metros de seus pés. Era uma garrafa de vidro. Instintivamente, Lina se jogou no chão. Uma pequena explosão ecoou na rua silenciosa, seguida pelo cheiro forte de gasolina e chamas que se alastraram rapidamente pelo asfalto molhado.
Os seguranças do prédio correram em pânico, usando sacos de estopa molhados para apagar o fogo. Lina escapou ilesa, com apenas alguns arranhões no braço por causa da queda. Mas ela sabia que aquilo não era um aviso qualquer. Era uma ameaça de morte. Bruno chegou alguns minutos depois, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. Meu Deus, eles começaram a jogar pesado. Lina estava sentada no meio-fio, segurando o braço arranhado, o corpo ainda tremendo. Eu não vou recuar, Bruno. Se eu recuar, eles vão pensar que este sistema pode ser comprado com medo. Bruno a encarou por um longo tempo, a admiração e o medo misturados em seu olhar. Você se dá conta de que pode morrer por causa disso? Um sorriso frágil e determinado brotou nos lábios de Lina. Se a minha vida for o preço para limpar este uniforme, eu não me importo de pagar. Na manhã seguinte, a notícia da tentativa de ataque contra uma investigadora da Polícia Civil se espalhou rapidamente pela mídia. A reação do público foi imediata e intensa. A hashtag Apoie Lina tomou conta das redes sociais. Muitos cidadãos que antes eram céticos em relação à polícia começaram a ver nela um símbolo de esperança. Mas dentro da instituição, a tempestade estava apenas começando. A corregedoria agiu com rapidez, examinando contas bancárias, apreendendo documentos e intimando vários policiais para depor. O nome do delegado Heitor finalmente apareceu oficialmente em um relatório por abuso de poder e corrupção. Em menos de 2 semanas, ele foi afastado de suas funções. Apesar disso, Lina não sentia alívio. Sentia um vazio. Em sua sala, ela olhava para um quadro branco coberto de anotações, datas e recortes de jornal. No centro, escrito com um marcador vermelho, havia uma única frase: a justiça não é uma guerra de um só dia. Ela mesma a escrevera na noite do incidente com o coquetel Molotov. Meses se passaram. O caso Heitor avançou para o Tribunal Administrativo. Dico foi exonerado da polícia. Tony foi preso por seu envolvimento com a distribuição de mercadorias contrabandeadas. E Lina foi chamada para ser a principal testemunha no julgamento ético de Heitor. Naquele dia, a sala do tribunal estava cheia de jornalistas. Lina sentou-se na cadeira das testemunhas, vestindo seu uniforme impecável. Do outro lado, Heitor a encarava. Seu rosto era uma máscara de indiferença, mas seus olhos queimavam de raiva. O presidente do Conselho de Ética abriu a sessão com voz firme. Vamos ouvir o depoimento da investigadora Lina Santos, a denunciante e testemunha-chave deste caso. Lina se levantou, olhou para os membros do conselho e falou com uma calma impressionante. Eu não acuso ninguém sem provas. Mas eu vi com meus próprios olhos como a propina, o dinheiro sujo e o abuso de poder acontecem nas ruas. Acredito que limpar nossa instituição não é uma ofensa, mas um ato de salvá-la. Vários membros do conselho assentiram. Heitor apenas baixou a cabeça, encarando a mesa. Quando a sessão terminou, antes de ser escoltado para fora, Heitor se levantou e caminhou até Lina. Ele se inclinou e sussurrou, a voz tão baixa que quase não foi ouvida. Você acha que venceu, Lina? O mundo não é tão justo quanto você pensa. Lina o encarou nos olhos, sem vacilar. Talvez não. Mas eu só preciso de uma coisa, dormir em paz à noite. Após o julgamento, Lina foi transferida para uma nova unidade, a Divisão de Ética e Treinamento. Seu trabalho agora era diferente. Não mais se infiltrar nas ruas, mas supervisionar e treinar os novos recrutas. Ela dava aulas em pequenas turmas, ensinando coisas simples que muitas vezes eram esquecidas na brutalidade do dia a dia: empatia, respeito e a coragem para dizer não a uma ordem errada. A noite caía quando a viatura parou em frente à delegacia do bairro do Limão. A chuva fina persistia, transformando as luzes dos postes em borrões brilhantes no asfalto molhado. O cabo Davi Souza saiu primeiro, abrindo a porta traseira com um gesto brusco e autoritário. Desce logo. Lina respirou fundo e saiu lentamente do carro. Seus olhos varreram o local. Alguns policiais de plantão a observavam com curiosidade. Ela não gritou, não resistiu. Apenas ficou de pé, ereta, embora seu corpo tremesse de frio e tensão.
Davi a arrastou pelo braço em direção à sala de registro de ocorrências, sem dar qualquer explicação. Essa aqui estava fazendo baderna na rua, doutor. Se recusou a obedecer e ainda desacatou a autoridade, disse ele ao escrivão de plantão, um homem mais velho chamado Siqueira. Siqueira olhou para Lina, desconfiado. Desacatou como? Mandei ela encostar para resolvermos na boa, e ela veio com papo de procedimento, falando alto, respondeu Davi, em tom arrogante. Finalmente Lina falou, sua voz soando surpreendentemente firme, eu só não quis pagar o dinheiro do café, senhor. Pedi para ser multada oficialmente. Eu não desacatei ninguém. A voz calma, mas decidida de Lina foi suficiente para atrair a atenção de outros policiais na sala. Siqueira olhou para Davi com uma expressão de dúvida. Dinheiro do café. Que história é essa, Davi? Davi o interrompeu bruscamente. Não tem nada disso. É invenção dela, doutor. Eu só estava mandando ela ter mais respeito. Lina baixou a cabeça, contendo a frustração. Queria explicar a abordagem truculenta, a ameaça velada, o pedido de propina disfarçado de ajuda para a administração. Mas sabia que naquela sala cheia de uniformes, sua palavra poderia não valer nada. Contudo, o destino começou a se mover a seu favor. O telefone na mesa do escrivão tocou. Siqueira atendeu, e após alguns segundos, seu rosto se transformou. Sim, senhora. Sim. Eu sei qual vídeo. Ah, é um dos nossos homens. Ele olhou para Davi, os olhos arregalados. Davi, você viralizou, sabia? O vídeo já tem dezenas de milhares de visualizações. Alguém mandou para a conta oficial da corregedoria. O rosto de Davi ficou pálido. O quê? Lina permaneceu em silêncio, mas sentiu uma onda de alívio. Ela não sabia quem tinha gravado e postado o vídeo da abordagem, mas sabia que a verdade estava começando a encontrar seu caminho. Minutos depois, a atmosfera na delegacia mudou drasticamente. Os telefones não paravam de tocar. Oficiais de patente mais alta começaram a chegar com expressões graves. O delegado titular, Dr. Ricardo Waddington, desceu pessoalmente à sala de ocorrências. Onde está o cabo Davi? Sua voz era controlada, mas carregada de fúria contida. Aqui, doutor, respondeu Davi, a voz fraca. Esta é a moça que foi arrastada? Perguntou Waddington apontando para Lina. Sim, doutor, respondeu Siqueira cauteloso. Waddington olhou para Lina por um instante. Você realmente se recusou a dar dinheiro a ele? Sim, senhor. Eu só queria a multa oficial, respondeu Lina, tentando manter a calma. Waddington respirou fundo. Davi, você tem noção do que fez? Isso não é só sobre uma multa. É sobre envergonhar toda uma instituição. Davi tentou se defender. Eu só. Calha a boca. Rosnou Waddington. Você não só arrastou uma cidadã sem motivo claro, como sujou o nome da polícia na frente de todo o país. A corregedoria está vindo para cá esta noite. O rosto de Davi se contraiu. Ele sabia o que aquilo significava. A corregedoria, o órgão de controle interno da polícia, não brincava em serviço quando um caso ganhava repercussão nacional. Lina foi convidada a se sentar. Waddington se dirigiu a ela com um tom mais suave. Moça, pode descansar um pouco na sala de espera. Depois vamos precisar do seu depoimento oficial. Lina assentiu. Obrigada, doutor. Enquanto caminhava para a sala de espera, alguns policiais mais jovens a olhavam com uma mistura de admiração e simpatia. Um deles, um soldado chamado Lucas, até lhe trouxe um copo d'água. Moça, fica tranquila, tá? Tem muita gente te apoiando lá fora. Lina deu um pequeno sorriso. Obrigada. Do lado de fora da delegacia, os jornalistas começavam a chegar. Carros de reportagem estacionavam na rua, e cinegrafistas se abrigavam sob guarda-chuvas, tentando capturar qualquer imagem. A chuva havia parado, mas a atmosfera da noite estava carregada.
Algumas horas depois, 2 corregedores da sede da Polícia Civil chegaram. Eles imediatamente analisaram o vídeo, tomaram o depoimento de Davi e das testemunhas. Lina também foi ouvida oficialmente. Ela narrou tudo com honestidade, sem exageros. Sua voz estava calma, embora seus olhos tenham se enchido de lágrimas ao recordar a humilhação de ser arrastada em público. Uma das corregedoras, a delegada Patrícia Lemos, a olhou com empatia. Você foi muito corajosa. Muitas pessoas teriam ficado em silêncio, mas você escolheu lutar da maneira certa. Lina baixou o olhar. Eu só não queria fazer parte do erro, doutora. Eu só queria ser honesta. Enquanto isso, Cabo Davi estava sentado em uma sala separada. Seu rosto estava desfigurado pela angústia. Ele acabará de perceber com que rapidez o mundo podia virar. Uma hora atrás, ele se sentia poderoso. Agora estava sentado ali como alvo de uma investigação disciplinar grave. O interrogatório durou até a madrugada. Quando tudo terminou, Lina foi liberada para ir para casa. Um dos policiais se ofereceu para levá-la. Antes de entrar no carro, ela olhou para a delegacia. Davi estava parado em um corredor, o rosto mergulhado na sombra e no arrependimento. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Lina não sentia raiva, apenas um silêncio profundo. Um olhar que era mais doloroso do que 1000 palavras. Em casa, sua mãe a recebeu com os olhos inchados de chorar. Filha, eu vi você na TV. Pensei que algo terrível tinha acontecido. Lina abraçou a mãe com força. Estou bem, mãe. Só estou cansada. Seu pai, sentado na sala, falou com a voz firme. Estou orgulhoso de você. A honestidade tem um preço alto, mas é o único caminho que vale a pena. Lina apenas sorriu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Ela sabia que sua luta estava longe de terminar. Na manhã seguinte, a mídia nacional explodiu com o caso. Manchetes como PM arrasta estudante que recusou propina, corregedoria investiga abuso de poder e Lina Santos, o símbolo da coragem juvenil contra a pequena corrupção, ecoavam em todos os portais de notícias. Em sua universidade, os colegas de Lina organizaram uma pequena coletiva de imprensa em seu apoio. Não vamos assistir calados enquanto agentes do Estado abusam de seu poder, disse um amigo do centro acadêmico. Lina se tornou o centro das atenções, mas não buscava fama. Ela queria apenas uma coisa, que a justiça fosse feita. Naquela tarde recebeu outra ligação da polícia, convocando-a para a audiência disciplinar de Davi. Apesar do peso no coração, ela sabia que precisava ir. Queria ver o processo acontecer de forma justa, sem manipulações. E na sala de audiência fechada, guardada por seguranças, as duas figuras finalmente se encontraram novamente. Lina e Davi. Ali pela primeira vez, o policial arrogante baixou a cabeça. Me perdoe, disse ele, a voz baixa, rouca e cheia de um remorso palpável. Lina o encarou por um longo tempo. Eu perdoo, senhor. Mas espero que isso sirva de lição. Não apenas para o senhor, mas para todos que vestem um uniforme. A audiência começou. A sala do Conselho de Ética na sede da Polícia Civil estava carregada de tensão naquela tarde. Embora fechada ao público, a atmosfera do lado de fora do prédio era igualmente agitada. Jornalistas, ativistas e estudantes se reuniram desde a manhã. Faixas com os dizeres "basta de arrogância policial" estavam penduradas no portão da frente. Dentro da sala climatizada, 3 oficiais de alto escalão formavam o painel: o delegado seccional Arantes, a delegada Patrícia Lemos e o delegado Nunes. Eles eram o conselho de ética que decidiria o destino do cabo Davi Souza. Do lado direito da sala, Lina estava sentada, serena. Ela usava uma blusa branca simples. Em frente a ela, Davi parecia uma pessoa completamente diferente. Seu uniforme estava impecável, mas seu rosto estava pálido e seus olhos vazios. O conselho iniciou a sessão com a leitura da ata. Todas as provas, incluindo o vídeo viral, depoimentos de testemunhas e os resultados da investigação interna, foram apresentadas. O vídeo foi exibido mais uma vez.
O momento em que Davi arrastava Lina pela rua, sob os gritos de protesto dos pedestres. O silêncio na sala era total. Quando o vídeo terminou, o delegado Arantes disse em voz baixa: Cabo Davi, o senhor já assistiu a esta gravação várias vezes. Ainda nega seus atos? Davi baixou a cabeça profundamente. Não, senhor. Eu perdi o controle. Fiquei com raiva porque me senti diminuído, quando, na verdade, o errado era eu. O senhor está ciente das consequências? Davi assentiu, a voz embargada. Estou pronto para aceitar a punição, senhor. Arantes então se virou para Lina. Senhora Lina, gostaria de dizer algo antes de deliberarmos? Lina respirou fundo. Eu não tenho nenhum rancor pessoal, senhores. Só espero que algo assim nunca mais aconteça com ninguém. A polícia deveria ser nossa protetora, não uma fonte de medo. Suas palavras eram simples, mas tocaram fundo em muitos na sala. Até mesmo alguns policiais mais jovens que assistiam ao fundo pareceram baixar a cabeça, como se atingidos por sua própria consciência. O conselho deliberou por quase 1 hora. Lina esperou do lado de fora, acompanhada pela delegada Lemos. Você é muito forte, Lina, disse Patrícia com um pequeno sorriso. Muita gente fala sobre honestidade, mas poucos realmente a praticam. Lina respondeu com calma. Eu só queria que as pessoas soubessem que o cidadão comum também tem voz, doutora. Quando o conselho os chamou de volta, a decisão foi lida. Após considerar todas as provas e depoimentos, este conselho decide que o cabo Davi Souza é culpado de violação grave do Código de Ética Profissional da Polícia, especificamente abuso de autoridade e conduta não profissional com um civil. Com isso, o senhor está sentenciado à pena de demissão a bem do serviço público. A sentença ecoou na sala. Davi encolheu-se em sua cadeira. Ele não protestou, não chorou. Apenas ficou em silêncio, como se aceitasse a punição como fim merecido da arrogância que cultivara por tanto tempo. Lina o observou com um misto de sentimentos. Não se sentia vitoriosa. Aos seus olhos, não se tratava de ganhar ou perder, mas de consertar o que estava quebrado. Ao final da audiência, os jornalistas a esperavam. Câmeras e microfones se viraram para ela. Lina, como você se sente após essa decisão? Perguntou um repórter. Lina respondeu com serenidade. Eu sou grata por a verdade ter prevalecido. Mas isso não é apenas sobre mim e o cabo Davi. É sobre a justiça que deve ser garantida a todos os cidadãos. Espero que a polícia em todo o Brasil possa aprender com isso. Naquela noite, o clipe de sua entrevista foi transmitido em todos os canais de TV. Muitos elogiaram sua coragem e calma. Lina tornou-se, sem querer, um símbolo moral em meio ao cansaço da sociedade com a pequena corrupção que parecia ter se normalizado. Dias depois, o Ministério da Justiça a convidou para ser palestrante em um fórum sobre transparência pública para a juventude. Ela falou sem roteiro, com uma voz clara e sincera. Eu não sou uma heroína, disse ela diante de centenas de estudantes. Sou apenas uma pessoa comum que se recusou a pagar uma propina. Se uma pessoa comum pode ser honesta, por que os que têm poder não podem? A frase provocou um longo aplauso. Mas por trás do clamor do apoio, Lina ainda sentia uma inquietação. Sabia que existiam muitos policiais bons por aí, cuja imagem era manchada pelos atos de alguns. Ela queria que sua luta não terminasse em um único caso. Do outro lado da cidade, Davi vivia dias de profundo arrependimento. Após ser demitido, voltou para sua pequena casa alugada na periferia. Sua esposa, inicialmente furiosa, acabou chorando e dizendo baixinho: Eu ainda não acredito que você foi capaz de fazer aquilo, Davi. Ele apenas olhava para o chão. Nem eu acredito que pude ser tão cruel, meu bem. Semanas depois, ele tomou coragem e escreveu uma carta para Lina. A carta chegou à sua universidade e foi entregue a ela. A caligrafia de Davi era trêmula sobre o papel. Lina, sei que não mereço ser perdoado, mas ainda assim quero pedir desculpas. Perdi meu emprego, mas talvez esse seja o preço justo pela minha arrogância.
Aprendi que o poder sem empatia só gera tirania. Obrigado por ter tido a coragem de dizer não. Por causa da sua coragem, eu percebi que o uniforme que eu usava não era para amedrontar, mas para proteger. Que sua vida seja sempre abençoada. Davi. Lina leu a carta longamente. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto, não de tristeza, mas de alívio. Ela sabia que a mudança às vezes começa com um único erro reconhecido. Ela escreveu uma resposta curta. Senhor Davi, eu o perdoei desde aquele dia. Espero que o Senhor possa recomeçar com um novo coração. Acredito que todos podem mudar. A carta foi enviada pelo correio. E por alguma razão, depois disso, Lina sentiu seu peito mais leve. Meses se passaram. O caso desapareceu da mídia, mas seu nome continuou sendo um símbolo de resistência honesta. Ela voltou à sua rotina de estudos e estágio. Em um seminário em Belo Horizonte, ela encerrou seu discurso com uma frase que silenciou o auditório. Não podemos esperar que outros consertem nosso país. Começamos por nós mesmos. Recusando uma propina, denunciando uma injustiça. E em meio aos aplausos, Lina soube que sua jornada não havia terminado. Mas desta vez ela não estava mais sozinha. Um ano se passou desde o evento que mudou as vidas de Lina e do ex-cabo Davi. São Paulo continuava a mesma metrópole caótica. Mas para os dois a vida era completamente diferente. Lina havia se formado. Agora trabalhava em uma ONG focada em educação anticorrupção. Toda semana, ela visitava escolas para conversar com alunos sobre honestidade e coragem. Ela nunca mencionava seu próprio nome, mas sua história era conhecida. Os professores frequentemente a apresentavam como a garota que ousou dizer não. Numa manhã após uma palestra, uma professora comentou: Lina, uma vez fui parada numa blitz. O policial pediu dinheiro, mas me lembrei da sua história. Recusei e pedi a multa. A sensação de alívio foi indescritível. Lina sorriu. Às vezes a verdade é simples, professora. Só precisa de um pouco de coragem para dizer não. Sua história se tornou inspiração. A própria Polícia Civil passou a usar seu caso como material de treinamento ético para novos recrutas. No módulo de treinamento havia uma seção intitulada O Caso Lina Santos, Aprendendo com a Honestidade do Cidadão. Ironicamente, o vídeo que antes fora uma vergonha, agora era uma lição nacional. Enquanto isso, na periferia de São Paulo, Davi construía uma nova vida. Após a demissão, ele abriu uma pequena oficina mecânica com a ajuda de um cunhado. Foi ali, com as mãos sujas de graxa, que ele redescobriu o significado do trabalho honesto. Sempre que um cliente aparecia, ele dizia: pague apenas pelo serviço feito, nem um centavo a mais. Para ele, era uma forma de penitência. Uma tarde, um jovem levou sua moto para consertar. Enquanto Davi ajustava a corrente, o rapaz o encarou. O senhor era policial, não era? Acho que já vi seu rosto no jornal. Davi parou por um instante, um sorriso amargo nos lábios. Sim, garoto. Eu era. Mas aprendi muito com meus erros. O jovem assentiu. Eu me lembro daquele caso. Por causa daquele vídeo, eu percebi que qualquer propina, por menor que seja, pode destruir uma pessoa. Hoje eu trabalho num posto de saúde e prometi a mim mesmo nunca aceitar dinheiro de ninguém. Aquelas palavras simples deixaram Davi sem reação. Sentiu vergonha e gratidão ao mesmo tempo. Seu erro havia, de alguma forma, plantado uma semente de bem em outros corações. Meses depois, o destino se uniu. Lina foi convidada como palestrante em um fórum sobre ética no serviço público. A organização também convidou alguns ex-agentes para compartilhar suas experiências. Quando o moderador anunciou o nome Davi Souza, a sala ficou em silêncio. Lina se virou lentamente. Viu um homem de uns 40 anos caminhar até o palco. Sem uniforme, vestindo uma camisa simples. O rosto parecia mais velho, mas os olhos eram os mesmos. Olhos que um dia ela vira cheios de raiva, agora transbordavam arrependimento. Davi pegou o microfone.
Eu já senti que meu uniforme me dava poder. Mas descobri que ele não é um escudo para cometer abusos. Só percebi isso quando perdi tudo. Ele fez uma pausa, olhando para Lina na primeira fila. E sou grato a Lina. Se não fosse pela coragem dela, eu talvez ainda fosse um policial arrogante, pensando que a verdade podia ser comprada. A sala explodiu em aplausos. Lina se levantou e apertou sua mão com um sorriso gentil. Fico feliz que o senhor esteja aqui hoje com um novo coração. A foto dos dois se cumprimentando viralizou nas redes sociais com a legenda: antes adversários, hoje uma lição. A honestidade pode curar. Semanas depois, Lina e Davi colaboraram em uma pequena campanha chamada Honestidade é Força, visitando escolas. Davi compartilhava sua história do ponto de vista de um ex-agente. Lina falava como cidadã. A campanha chamou a atenção do secretário de Segurança Pública, que os convidou para um evento de reforma da polícia. Diante de centenas de oficiais, Davi disse: meu erro não é uma vergonha que quero esconder. É um aviso. Não esperem ser punidos para aprender a ser humanos. Lina sorriu na plateia. Nunca imaginou que a jornada amarga que a fez chorar se tornaria um movimento inspirador. No final do evento, o secretário se aproximou dela. Você nos lembrou, minha jovem, que ser policial não é um cargo, é uma responsabilidade. Lina apenas assentiu. Eu também continuo aprendendo, senhor. Todos nós precisamos. Depois disso, sua vida seguiu um curso tranquilo. As câmeras desapareceram. Mas em cada escola e em cada pequeno fórum, seu nome era mencionado com respeito. Não como heroína, mas como exemplo. Uma noite, enquanto escrevia um relatório em seu escritório, uma mensagem chegou em seu celular. Era de um número desconhecido. Lina, minha oficina está sempre cheia agora. Muitos clientes vêm não porque a moto está quebrada, mas porque querem ouvir minha história de mudança. Obrigado por me dar uma segunda chance. Davi. Lina sorriu. Ela olhou para a tela por um longo tempo e respondeu: obrigada também, senhor. Porque o senhor provou que as pessoas podem mudar. E isso é o mais importante. Ela guardou o celular, olhando pela janela as luzes da cidade. Em seu coração, ela sabia que a justiça não era sobre punir, mas sobre despertar consciências. E no meio do caos de um mundo que muitas vezes esquece o que é certo e errado, a história de Lina e Davi se tornou um simples